Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E hoje eu tenho a ilustre presença do Ricardo, que é Developer Advocate na Elastic. Eu vou deixá-lo se apresentar e falamos mais sobre o episódio. Beleza, obrigado João Brito aí pelo convite aí de estar participando desse podcast. E pessoal, quem estiver ouvindo aí a gente, sejam ao vivo, seja via gravação, sejam bem-vindos. Eu espero que a gente possa compartilhar muita coisa bacana aí sobre tecnologia, coisa que não é tecnologia e coisas afins. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Ferreira e eu trabalho como Developer Advocate na Elastic. Então eu faço parte do time de relações com o desenvolvedor na Elastic, né? Então, vamos lá. Legal. Bom, estamos numa série de episódios sobre observability. Tá? Então, se você está escutando essa série toda, eu estou tentando manter uma mesma introdução para quem caiu aqui de paraquedas. Tá? Que os nossos problemas têm ficado cada vez mais complexos. Né? A gente partiu para microserviços, sistemas distribuídos, buscando uma resiliência maior. Mas, em contrapartida, a gente trouxe problemas ainda maiores, né? E aí, monitorar tudo isso, né? Ter o tracing de por onde a comunicação está acontecendo, entender os problemas, né? Quando alguma coisa dá pau, por onde que isso tudo passou, qual é a raiz do problema, né? Então, talvez esse é o nosso consenso do momento, né? Criamos um monstro que está tentando nos engolir. E a monitoração, né, como a gente conhecia, ela não atende mais às nossas necessidades. As coisas ficaram muito grandes para isso. E aí chegamos nesse momento da observability, né? Então, nessa série, eu pretendo entrevistar diversas pessoas de diversos vendors diferentes e a gente ter uma visão de cada um deles e quem sabe no final a gente encontrar cada um a sua. E aí, beleza, chegamos até lá. Né? Não temos um consenso porque eu acredito que isso é meio novo, né? A observability é um termo, né, novo. Talvez comparado à monitoração é muito novo, né? E aí, eu queria começar, Ricardo, tentando entender para você como observability se encaixa, né, versus a monitoração, né? Então, talvez para a gente destacar ou conectar essas coisas, como isso é para você? Não, legal. Eu acho que essa é uma pergunta que eu imagino que em toda a roda de conversa sobre observabilidade, eu acho que é natural, né, fazer essa comparação com monitoração e observabilidade e qual é a diferença, né? Eu lembro que tem um tweet muito famoso, eu esqueci o nome da pessoa agora, mas essa pessoa, que é uma engenheira da Google, ela falou o seguinte: o pessoal agora está chamando de observabilidade porque monitoração faz entender que é velho, né? Então, para ficar bacana, para ficar cool, a gente tem que chamar de observabilidade. Mas é a mesma coisa. Ela faz uma piada, lógico, mas é óbvio que não é a mesma coisa. Mas assim, minha opinião, né, sobre as principais diferenças. Monitoração, ela tem muito mais a ver com a questão de você olhar para algumas métricas clássicas de um sistema que você já conhece, né? Que seja na frase você conhece, seja porque você desenvolveu, seja porque você conhece a arquitetura do sistema, ou seja porque você que mantém, mas você fica constantemente monitorando aquelas flags e métricas, padrões do sistema para verificar a saúde dele, né? Ou seja, em última análise, é como se fosse o famoso termômetrozinho para ver se você está com febre, né? Tá bom. Então essa que é a monitoração clássica. E isso normalmente é feito através da visualização e monitoração de métricas, né? Então, métricas é quase que o padrão de como é que a gente enxerga, né? Ou enxergava, ou ainda enxerga até hoje monitoração. Ao passo que, na minha opinião, observabilidade, ela é uma extensão disso. Eu acho que, primeiro, observabilidade é uma sombrinha, né? Não é uma coisa ou nem outra, ou seja, eu acho que é até errado fazer uma comparação 1 para 1 entre monitoração e observabilidade. Tá? Para mim, observabilidade é uma sombrinha em que monitoração é uma das coisas que está debaixo dessa sombrinha, né? Ou seja, a monitoração de métricas, sim, é importante, né? Ela não vai acabar,
Mas não é só isso que você precisa para ter uma visão completa do seu sistema, né? Então, por que eu digo isso? Tem muita coisa que a gente fala assim, aquela famosa métrica do tipo que a gente programa lá no Nagios da vida, né? E coloca assim, toda vez que a CPU passar de 80%, eu quero que você emita um alerta, e é isso que significa que o sistema está sobrecarregado. E, cara, isso aí, seja antigamente ou seja hoje, né? Eu acho que isso não é muito confiável, não, né? Porque para pensar, tem muitos fatores que envolvem você dizer que um sistema está sobrecarregado, né? E isso tem a ver com algo que provavelmente a gente vai discutir mais à frente, sobre a necessidade dos desenvolvedores entenderem mais da arquitetura dos sistemas que eles mesmos criam, né? Sim. Então, por exemplo, eu vejo muita gente hoje em dia ainda usando essas técnicas primárias de monitoração do tipo, a CPU passou de 80%, significa que está sobrecarregado. E não é verdade, porque se você tem uma arquitetura que ela é network bound, ou ela é memory bound, por exemplo, né, ou seja, carrega tudo em memória, ou espalha os dados via rede, naturalmente o uso da CPU não vai ser tão alto. Então você não pode confiar cegamente nessa métrica para determinar a saúde do sistema, né? Então, eu acho que mais do que tecnologias e mais do que cultura, eu acho que a própria expectativa é a principal diferença de observabilidade e monitoração. Legal. Concordo. Gostei muito do termo sombrinha, né? Para os jovens que nos ouvem, sombrinha é o guarda-chuva. É o guarda-chuva, exato. Para a turma jovem, para os Zennials, tá? Mas, legal, eu acho que nas minhas pesquisas, né, sobre observability, talvez o primeiro lance são os 3 pilares, né? Tudo que você for buscar sobre observabilidade, você vai cair nesses 3 pilares. Difícil é você sair disso. Então, os 3 pilares ali, eles que são logs, métricas e tracing, né? Que a gente tem 2 caras velhos aí, que é logs e métricas, que a gente sempre teve, né? E o tracing agora, com essas, né, agora entre aspas, mas com sistemas distribuídos. Então, quanto mais distribuídos, mais a gente tem que logar melhor as coisas e entender o caminho que a sua aplicação está fazendo, né? Então, talvez realmente a gente tem que partir desses três pilares, assim. Observability está bem... Talvez esses são os pilares mesmo deles, para a gente poder começar, né? É por aí mesmo? Eu acho que sim, João. Mas assim, primeiro, voltando lá ao conceito da sombrinha, né, o guarda-chuva, né? Tinha até esquecido do sinônimo da sombrinha. Mas eu acho, sim, que logs e métricas fazem parte desse guarda-chuva, dessa sombrinha, então eu acho que é pertinente. E o único ponto, assim, que... Aí já é o Ricardo falando, tá? Não tem nada a ver com definição de indústria, mas o único ponto que eu acho que, às vezes, eu meio que discordo de como as pessoas ficam tentando definir observabilidade, que o pessoal sempre começa assim, observabilidade é tudo aquilo que tem aqueles 3 pilares, né? Logs, métricas e traces, né? E é uma forma que se tornou até bem cativante de você explicar, porque, cara, parece cool, né, você explicar dessa forma. Mas a gente tem, dentro da Elastic, a gente tem até uma brincadeira que faz uma comparação com Fórmula 1, né? A gente fala o seguinte, dizer que a observabilidade é somente traces e métricas e logs, a mesma coisa que falar que Fórmula 1 só tem a ver com o motor, né, pneu e gasolina, né? Ao passo que, na verdade, é bem mais que isso, né? É a reunião de tudo isso e mais várias outras coisas. Mas eu acho que é um bom começo, tá? O discernimento de que, não, eu preciso dessas 3 peças, tá? E só que mais do que entender que essas 3 peças são fundamentais, eu também acho que é legal entender qual que é a relação entre elas, como é que elas se ajudam, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de enxergar os traces como sendo a necessidade que vai, na verdade, ligar logs e métricas, né? Como é que eu gosto de enxergar esse negócio todo? Para pra pensar, esquece trace. Vamos imaginar que a gente vive num mundo que ninguém nunca inventou esse negócio, certo? Como é que a gente resolvia os problemas na hora que dava um incidente em produção,
né? O velho modelo, né? Eu tenho lá um cluster de servidores com, sei lá, 20 VMs ou 20 containers, não importa. O que a gente fazia? A gente fazia um SSH em cada um deles, fazia um tail -9 em cada um deles, pedia para o usuário, clica aí no botão de novo, bora ver se reproduz o problema, né? E aí a gente ficava verificando onde que era o problema. E, cara, na minha experiência com isso, eu vejo que, cara, encontrar onde que tá o problema, não encontrar qual é o problema, mas onde que tá, eu acho que representa 60% de um processo de troubleshooting, né? Sim. E eu acho que é aí que entra... problema é esse, né? Exato. E eu acho que é aí que entra o Trace. O Trace vai ser aquela ferramenta que vai te ajudar a fazer tipo um zoom onde que tá o problema, né? Ele não vai resolver o problema para ti, ele não vai te dizer qual que é o erro, mas ele vai te dar um zoom. Então, cara, ele te ajuda a trabalhar esses 60%, né? O resto é o quê? É monitorar a métrica e ler log, né? Só que agora você sabe qual que é o log que você vai direto naquela SSH, naquela VM, naquele container, naquele pod do Kubernetes, então você já sabe onde está. Então, existe uma relação entre esses três pilares, né? A métrica, por exemplo, é o teu heads up, né? Sim. Você vai usar a métrica para saber, cara, opa, tem um problema, ou tá tudo bem, né? Mas a métrica em si, nada, ela né, não significa muita coisa. Só você ter métrica, ela não vai te dizer onde que o problema tá, nem qual é o problema. Então, esses três caras aí, cara, é como se fosse uma coisa só. Eu acho que elas não têm que ser vistas como coisas distintas, né? Ah, legal. Ótima visão sobre o tracing, né? Porque realmente saber para onde eu tô apontando, né? Isso. Por onde que logs eu vou ler, né? Qual das minhas APIs é que tá dando pau aqui, né? Exatamente. Porque num cenário aí que talvez a turma que tá usando microserviços bem assim, que você já passou para um gerenciador de APIs um gateway de APIs e tudo mais. Então, se você tem um gateway de APIs, quer dizer que você tem muitas APIs. E aí, quando você tiver um problema, todo mundo fala com todo mundo, aonde que tá, né? O usuário tá tomando pau lá em cima e eu não sei aonde que tá isso, né? Então, talvez essa resposta é a primeira para a gente poder alcançar o SLA, né? Da gente manter as coisas. Porque de nada adiantou a gente quebrar agora eu tenho o SLA maravilhoso de 99 e uns 5 noves aqui. Mas quando dá pau, aí não sei para onde atirar, né? Como é que você mensura o tempo de downtime, né? Se na hora que dá pau, você demora uma eternidade para encontrar onde é que tá o problema, né? Então, por si só, o downtime tem que ser uma métrica que você tem que, né, levar em consideração. Sim, verdade. E até pro cálculo do SLA, né, ou quando eu tenho que prestar contas sobre esse SLA, eu tenho que quebrar ele para, tipo, porque senão minha plataforma não atingiu o SLA, mas na verdade você teve uma quebra num ponto específico, né, de repente é num produto ali, né, que é o objetivo do microserviço, né, tipo, é quebrar uma coisa e não tirar tudo do ar, né. Não é? Exato. Não, legal. E como que... talvez falando um pouco sobre a Elastic aqui, tenho algumas dúvidas, assim, eu não conheço muito bem, então vou aproveitar. Como que o Elastic vai poder me ajudar, a princípio, com os 3 pilares? Eu preciso ter... então, aqui dentro do ecossistema de Kubernetes, né, eu só vou ter um daemon set trazendo para mim que vai funcionar como um SaaS, ou não, vai funcionar mais próximo de, tipo, Prometheus e Grafana, que está rodando lá dentro mesmo, e eu coloco as coisas para fora. Como é? Não, legal. Deixa eu explicar essa parte aí. Bom, primeiro, quando a gente fala Elastic, né, na verdade, acaba que virou a Elastic já existe há mais de 10 anos, eu acho. Eu tô há menos de um ano na empresa, então eu não conheço tanto da história da Elastic, tá? Mas geralmente quando as pessoas falam Elastic, assim, normalmente o pessoal cria aquele mapa mental na cabeça que é um sinônimo do famoso ELK, né? Que é o Elasticsearch, Kibana, Logstash, né? O que não tá errado. Porque a Elastic, ela cresceu nesse mundo, né? Agora,
Quando a gente fala de observabilidade na Elastic, isso aí, na verdade, é uma solução / produto que a Elastic criou em cima do Elasticsearch e do Kibana. Então esse é o primeiro ponto. Então quando a gente fala assim, como é que funciona a solução de observabilidade de Elastic? Em última análise, você vai ter um back-end lá que vai ser composto pelo Elasticsearch e pelo Kibana. Então em termos até de Kubernetes, né? Você já pensa assim, legal, então eu vou ter aqui um podzinho que vai ter o meu container de Elasticsearches, no plural, e vai ter um outro podzinho que é de Kibana, às vezes, né, no plural. Então, e eles vão formar aqui um serviço, tá? Então esse é o ponto número 1. Na frente do Elasticsearch, agora essa aqui é a sacada, tipo assim, então significa dizer que eu preciso aprender a trabalhar com Elasticsearch? De forma alguma. Se você não tiver conhecimento nenhum de Elasticsearch e ou Kibana, você consegue usar a solução da Elastic da mesma forma. Por quê? Como eu falei, ela criou um produto em cima. Então, na frente do Elasticsearch existe o que a gente chama de servidor de APM. É como se fosse um API Gateway, de certa forma, né? Porque ele faz uma fachada para receber métricas, logs e traces, né? E ele que cuida dessa parte de escrever no Elasticsearch. Então, quando você olha isso tudo, eu destrinchei em 3 grandes camadas, mas isso, na verdade, é uma grande camada, chamado Elastic APM. Né? Em termos de Kubernetes vai se transformar em 3 pods, ou não, você pode colocar no mesmo pod, e aí você escala isoladamente ou verticalmente. Cara, dá para brincar, né? Eu acho que a grande vantagem, até uma das grandes vantagens da solução da Elastic é porque ele tem esse particionamento, né? Você quer crescer storage, é a praia do Elasticsearch, você quer crescer a parte de dashboards, é a praia do Kibana, então é legal. Bom, agora um outro ponto que você comentou, vamos lá do ponto de vista das aplicações e a instrumentação, né? Então, o servidor do Elastic APM é uma peça central. Pensa nele como um API Gateway, né? Você escala horizontalmente usando múltiplos pods. As tuas aplicações, eles vão ter, né, data planes, né? Se você estiver usando Kubernetes, pelo menos. Se você não estiver usando Kubernetes, você pode usar o conceito de agente do APM também. Então, ou ele vai ser um cara que ele vai estar rodando em conjunto com o teu pod, e ele vai estar recebendo e instrumentando a tua aplicação e mandando para aquele API Gateway, que é o servidor de APM, ou você pode usar ele como um agente, né? Ou seja, ele vai ser um pod isolado lá no teu cluster de Kubernetes, que as aplicações vão mandar para aquele agente e o agente se encarrega de falar. A principal diferença entre o servidor de APM e o agente é que o agente, ele por definição, ele está mais próximo das aplicações. Então, até mesmo do ponto de vista assim, é legal de repente colocar os agentes assim, por exemplo, quando você tem uma aplicação que ela é de IoT, então é legal colocar o agente o mais próximo de onde está sendo coletado as métricas, né? Para minimizar o tráfego de rede. E ele se encarrega de se comunicar com aquele API Gateway central, entendeu? Porque o agente, ele é inteligente o suficiente para saber, eu perdi a conexão com o servidor de APM, legal, então eu vou fazer buffer. Eu vou guardar aqui os meus traces, eu vou guardar aqui os logs, eu tenho uma queue interna, essa queue é persistente, óbvio que ela não é infinita, né, porque ela está rodando no pod local, mas ela tem uma resiliência dela capaz de, se eu perder a conexão, eu consigo restabelecer e mandar embate, né. Então é mais ou menos assim que funciona a arquitetura do Elastic, né. Então, legal. É interessante só observar esses caras novos, né? Essa que eu acho que é a grande dificuldade para as pessoas que não conhecem muito bem Elastic, né? Porque o pessoal, tem um servidor de APM, não sabia disso, tem um agente para isso, não sabia disso, entendeu? O pessoal fica com aquela assim, Elastic é só Elasticsearch e Kibana, entendeu? Então, e esse cara, o agente que você está chamando, ele vai funcionar como um sidecar? Isso. Então, beleza. Mas eu preciso... Então agora vai para o segundo pedaço da minha pergunta, que é... eu preciso modificar a minha aplicação, eu preciso aparelhar as coisas para poder usar a Elastic, né? Eu preciso... Quanto do dev, ou de repente ali do time, né, que está fazendo essa aplicação, quanto eu preciso envolvê-los, né, frente a, sei lá, rodar um daemon set que tem um agente lá no meu Node que está olhando tudo. Né? Quanto específico eu preciso ser? Ou se eu preciso ser, só se eu quiser algo, eu quero ir no Advanced agora, então agora sidecar, senão não precisa.
Legal, legal. Não, eu diria assim que existem as duas opções, tá? Então, nesse aspecto, ele é bem flexível, tá? A gente usa, pelo menos na Elastic, eu acho que isso é até um termo de mercado, eu não sei, mas a gente usa o termo de instrumentação white box e instrumentação black box. Né? Deixa eu explicar o que é cada um deles, porque isso é exatamente as opções disponíveis. Instrumentação black box é quando eu quero tratar a minha aplicação ou microserviço como o próprio nome implica, uma caixa preta, uma black box. Então eu não quero entrar no mérito de mudar o código, eu não quero entrar no mérito de mudar nada. Eu só quero que um agente mágico ele atache naquele processo, capture o que ele tem que capturar e faça esse processo de enviar para o servidor de APM. Né? Então existe essa opção de agente black box. Tá bom. É o que a gente recomenda? É o que eu, o Ricardo, recomendo? Não, eu não recomendo. Né? E a gente pode discutir um pouco mais na frente por quê. A instrumentação black box, ela funciona, mas ela é limitada. Né? Por quê? É black box, cara. Então ela vai naturalmente tentar extrair o máximo que ela pode, né, sem ser intrusivo o suficiente para entrar no detalhe do código. Né? Então, cara, basicamente, se a gente estiver falando de Java, por exemplo, né, ele vai conseguir capturar tudo que está exposto via JMX. Né? Se estiver usando, por exemplo, sei lá, alguma coisa com C#, né? Então vai estar atachando em todos os endpoints que estão expostos no protocolo de monitoração do C#, né? A máquina virtual do C# chama CLR, se eu não me engano, esqueci. Então, assim, cara, é limitado. Se você quiser ter realmente a visibilidade do que a sua aplicação está fazendo, nível de trace ali em termos de chamada de código, essa função que chama que chamou esse microserviço, cara, você tem que usar a instrumentação white box. O que é instrumentação white box? É você abrir a sua aplicação, desenvolvedor, vem cá, coloca esse pacotezinho aqui, coloca esse importzinho no teu código, né? Coloca essa instrumentação, muitas das vezes até manual, aqui no teu código, compila, gera uma versão nova, e é isso aí que vai fazer com que realmente tudo seja exposto à aplicação. Então, existem esses dois modelos, tá? O que é legal, porque isso vai de encontro com o que a indústria está criando, né? A gente deve falar daqui a pouco sobre OpenTelemetry. Então, no OpenTelemetry também existe esse conceito de instrumentação white box e instrumentação black box. Né? Então, na solução da Elastic tem suporte aos dois. Legal. Porque o que me parece é que no cenário, né, black box aqui, estamos dentro de regras pré-estabelecidas, né? Então a gente está indo no default, né? O que a plataforma já criou, né? O que de repente ela já coleta do Java, da linguagem, tudo que for default, ela já vai pegar e é aquilo. Não dá para ir muito mais longe. Agora, no Whitebox, eu estou fazendo personalizado, eu estou modificando para as coisas, para a minha regra de negócio, né? Porque só eu sei o que exatamente eu estou esperando ali de comportamento, né? Exato. Não, e sabe o que é interessante também, João? Existe essa, como você comentou no início, né? Existe essa tendência natural das aplicações serem escritas usando o estilo arquitetural de microserviços, né? Ou seja, que eu vou quebrar o meu domínio em serviços pequenininhos, né? Isolados, que eu possa manter e escalar individualmente. Tudo lindo, maravilhoso. Mas em última análise, o que a gente está fazendo? A gente está falando que os serviços eles vão se comunicar entre eles. Então a gente está criando uma arquitetura cuja comunicação é via rede. Quando a gente usa o conceito de instrumentação black box para esse tipo de arquitetura, eu acho que ela passa a fazer sentido, né? Porque você quebrou em pedaços tão pequenos que agora faz sentido. Ok, daqui foi para cá, daqui foi para cá, daqui foi para cá. Então esse é um tracing que faz sentido, né? Tá. Só que aquilo ali, no final das contas, ele está monitorando a nível de data plane, né? Ele está lá taxando no teu sidecar, ele tá vendo as comunicações lá de ingress e egress e está capturando aqueles pontos de comunicação. Só que ele não está entrando no mérito, né? Vamos olhar o microserviço individualmente agora, né? Tá. Vou imaginar, eu lembro que nos meus tempos lá de fábrica de software, que eu era desenvolvedor, a gente usava um termo que era o famoso deixar gato morto no código. O que é o conceito de gato morto no código? É aquele código totalmente tosco e ineficiente, né? Que muitas das vezes o cara só foi fazer um Ctrl+C, como a gente vê lá do Stack Overflow, colocou, ele viu que funcionou, shippou lá para produção e, cara, não quero nem saber se isso aí vai dar pau ou não, né? A moral da história é a seguinte,
é que esse é o tipo de cenário em que, porventura, você pode estar introduzindo um problema lá de desempenho de CPU, um algoritmo não tão eficiente, né? De repente você pode estar, eu não estou entendendo aqui por que está alocando tanta memória toda vez que faz uma chamada do microserviço. E é esse tipo de coisa que o tracing na instrumentação black box não vai pegar. Né? Então você tá deixando, né, um problema sério de desempenho passar em produção porque você não está querendo entrar no mérito de instrumentar a aplicação, entendeu? Então acho que é esse caso de uso que a gente tem, normalmente a gente explica para as equipes de desenvolvimento para tentar justificar, cara, vamos fazer um esforço para a gente instrumentar as aplicações lá na hora que você está escrevendo o código, porque existe valor nisso, né? E esse é um Legal. Queria falar um pouquinho mais de OpenTelemetry, mas quero terminar esse assunto sobre como, então, se você é desenvolvedor e está escutando esse podcast, como convencer os desenvolvedores, como, talvez não é um convencimento, mas como trazê-los para essa empreitada, né? Ou talvez também trazer o gestor, quem tá definindo as prioridades. Porque muitas vezes, vou salvar os devs agora, que muitas vezes não é escolha do cara, tipo, alguém priorizou aquela task, entrega a feature, tipo, alguém monitora, né? Então, como mostrar valor, né, do white box, né? Porque às vezes eu encontro muito disso, que o desenvolvedor, ele fez, não, a feature tá aqui, ela funciona, parabéns, mas a performance é uma porcaria. Funciona para um é ótimo, tá? Só que você coloca lá no cluster e você quer escalar para 1000, e aí não dá. O cartão Platinum estoura de recurso na AWS. Então, como trazer essa ideia, tanto para os devs, como de repente talvez para os gestores também, né? Pro head. Não, legal. E isso aí, cara, é um problema difícil de resolver. Eu vou dar uma opinião aqui que eu tenho certeza que no fundo não vai ser aquela resposta bala de prata que vai convencer todo mundo, né? Porque eu acho que na minha opinião não existe um convencimento maior, né? Eu acho que tudo parte Bom, deixa eu dar um passo atrás. Eu acho que tem duas situações clássicas, tá? Que é o que eu tenho percebido como developer advocate trabalhando com comunidade de desenvolvedores. Existem dois tipos de desenvolvedores. Aquele cara que ele está trabalhando numa consultoria, numa fábrica de software. Cara, ele literalmente, o trabalho dele é chipar código e entregar feature, né? Para garantir lá a data do entregável dele. Então, assim, ele não está muito preocupado, né? Com, cara, lá na frente, a aplicação vai funcionar ou não, o cliente vai gostar. Cara, ele não tá nem aí. Eu sei disso porque eu já fui tá? Então, pra quem é desenvolvedor, tá falando assim, pô, esse Ricardo tá querendo sacanear a classe operária aqui. Eu falei, galera, então, eu sou também, tá? Então, eu simpatizo, eu sei como é que é. Mas assim, esses casos, eu vejo que são os casos mais complicados de convencimento. Porque o cerne desse caso cara, ele não tá interessado em garantir que a aplicação ela vai ter longevidade. Então, ponto número 1, né? Então, eu acho que, independente disso, se você encontra casos como esse, a gente tem que primeiro resolver o problema na raiz. Cara, vamos pegar a equipe que está relacionada a esse projeto, a esse sistema, e vamos ver o quão comprometidos eles estão com realmente a longevidade do sistema. Porque se não tem comprometimento com a aplicação, cara, se eu, como desenvolvedor, sou só simplesmente interessado em escrever código para aquilo ali, não tô nem aí, cara, não... Vou usar o termo assim, eu não vou perder meu tempo tentar convencer o cara, entendeu? Eu não vou convencer ele. Eu não vou. Sim. A verdade é essa. Né? Não é prioridade para ele, né? Não é. O cara escreve código lá, né? Chipa o código, subiu lá pro GitHub, tá de boa. Agora tem um segundo caso, que eu acho que esse é um caso interessante. É aquele caso em que você está desenvolvendo normalmente in-house, né? Você é um desenvolvedor de uma empresa, né? De repente um banco ou uma operadora de telefonia, e você está desenvolvendo sistemas internos. Então, você naturalmente é responsável por aqueles sistemas, né? E o teu coordenador, o gerente de projetos, o product owner, eles vão estar te cobrando qualidade, eles vão estar te cobrando longevidade. Para esses casos, eu acho que é mais fácil, né? Tá. Porque a gente consegue falar coisas do tipo, olha, eu vou dar alguns exemplos de onde a instrumentação white box ela agrega valor.
eu gosto de usar o exemplo de releases, né? Uhum. Quando a gente... Desenvolvedor, quando escreve código, e de novo, tá, pessoal? Eu tô pegando no pé de desenvolvedor, mas eu sou um também, tá? Então não fica chateado comigo, não. Desenvolvedor, quando escreve código, normalmente como é que ele pensa? Ele vai escrever o código, ele vai implementar a funcionalidade, ele vai criar um teste funcional, um teste unitário. Porventura, ele vai criar um teste de integração para verificar como é que funciona aquele negócio junto com o todo. E, em última análise, ele vai estar preocupado com tudo verdinho ou se tem alguma coisa amarela ou vermelha, né, no teste unitário, né? Se tiver tudo verdinho, fiz o meu trabalho, né? Sucesso. Só que, cara, se você parar pra pensar, e essa tem sido a minha experiência, isso não é uma forma muito eficiente de você verificar, cara, eu tô criando robustez no meu código, fazendo só isso? O que normalmente a gente percebe é que em desenvolvimento funciona legal, em Q&A funciona legal, staging funciona legal. E, cara, sabe aqueles famosos problemas que acontecem em produção? Que você fala assim, velho, como é que isso acontece? Como é que eu não pensei nesse caso, né? E principalmente, poxa, no release anterior não acontecia esse caso. Nesse release agora tá funcionando. Como é que eu pego essas nuances assim entre release? Tracing. Cara, a melhor forma de você poder fazer essas comparações, até de forma visual, cara, eu vou pegar esse release, comparar com esse release, eu vou pegar a mesma transação e verificar como é que elas se comportam nos dois. Nesse aqui funcionou. Você sabe exatamente onde é que tá o problema. Olha que coisa quase que mágica que tracing te dá, entendeu? Sim. Então esse é um valor que, cara, elimina aquelas horas quilométricas de, cara, war room, a galera se matando, né? A galera apontando o dedo. Não, o meu microserviço tá funcionando, é o teu que tá dando pau aí, ou a galera do banco. Cara, só de você eliminar esse tipo de coisa é um benefício que se paga, entendeu? Óbvio que a gente não vai conseguir cobrir isso hoje, de repente a gente pode marcar um outro aí que a gente pode fazer uma demo, coisa do tipo, mas, cara, instrumentar a aplicação não é um negócio assim, pô, vai me demandar horas e horas a fio, não é, cara. Em especial usando o API do OpenTelemetry, é muito simples, então não é, nem tem mais aquela coisa do tipo assim, o meu caso de uso aqui eu vou estimar ele em, sei lá, em 16 horas e por conta da instrumentação de 16 vai virar 32, o dobro. Não, cara, não é o dobro. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Legal. Eu até tô tentando, então quero falar um pouco mais sobre OpenTelemetry. Eu estou tentando, se você escutar esse episódio e depois tiver um episódio com a Liz Fong, é porque eu consegui, tá? Legal. Vamos tentar gravar um com ela para saber um pouco mais sobre o OpenTelemetry, de quem tá lá codando o OpenTelemetry, né? Então, quão perto o Elastic está do OpenTelemetry? O que o OpenTelemetry tem a ver nesse contexto? Onde ele se encaixa, de repente, aí? Não, legal. Bom, só para conceitualizar, né, para quem estiver ouvindo aí e não está por dentro do OpenTelemetry, o OpenTelemetry ele é um framework de observabilidade em que o intuito principal é você abstrair implementação específica de vendor, no seu processo de instrumentação e coleta de dados de telemetria, né? Seja ele trace, log ou métrica. Tá? Então, só criando esse parêntese. E aí o que acontece? Qual que é o benefício disso? Você pode instrumentar e de repente começar a usar, sei lá, o Datadog, por exemplo, e aí, pô, legal, não gostei do Datadog, o preço tá alto, não sei o que, aí você pode mudar, por exemplo, para o Honeycomb, né? Que é uma outra solução. Seja lá por quais sejam as razões que você decidiu trocar. Mas o grande benefício é que agora a sua instrumentação, o código é o mesmo. Né? Não é porque você mudou o back-end que o teu código aqui de instrumentação muda. Então esse é o benefício. Então, fecha parêntese. Tá? Para quem não conhece, é o OpenTelemetry. Respondendo a tua pergunta, João, assim, a Elastic ela tem suporte 100% ao OpenTelemetry, então isso é bom. Eu não acho que a gente ainda está assim, tão próximo do projeto OpenTelemetry como a gente gostaria que tivesse, né? A única participação que a gente tem até agora no projeto open source do OpenTelemetry a gente criou um exporter para ele, para o Elastic, obviamente, e está lá no projeto do OpenTelemetry já. Já eu explico o que isso faz, na verdade. E uma outra coisa é que a gente desenvolveu também um suporte de OpenTelemetry para o Jenkins, né? Que é um projeto bacana pra caramba que a Elastic está desenvolvendo, né? E que é 100%, né, cara, jogar de volta lá pro projeto do OpenTelemetry, em que você pode ter todos os seus pipelines do Jenkins, né? Você pode olhar aquele negócio todo como se fosse um tracing distribuído. Olha que bacana. A gente enxergou que, cara,
pipeline de distribuição e compilação e testes e tudo isso, cara, ele é uma transação distribuída também. Então, por que não dar a possibilidade das pessoas verem teu pipeline, verificar, por exemplo, onde é que está o gargalo dele, né? Então, legal. Esse é um projeto que a Elastic está desenvolvendo. Eu posso, depois que a gente terminar o pod, eu posso te passar o link, aí você coloca nos recursos lá do podcast, né? Legal. Mas é bem bacana. Então, assim, mas eu ainda acho que a nossa proximidade com o projeto está muito tá distante, né? A gente não está tão envolvido ainda com o dia a dia, né, da elaboração de código, das nuances, mas a gente está chegando lá. Então, legal. Hoje o que a gente tem é o suporte ao protocolo. Então, se você, por exemplo, cara, eu quero instrumentar via OpenTelemetry e quero usar meu back-end com Elastic, funciona, que é uma beleza. Que da hora, que legal. E aí, o OpenTelemetry, né? Então, talvez ele foi feito para te salvar do lock-in, né? Então, sim, do mesmo jeito que a gente sempre está falando aqui sobre você ter o Kubernetes, né? Então, você tem sua aplicação no Kubernetes. E aqui abaixo, se você está na AWS, no Google, no Azure, DigitalOcean, Oracle Cloud, whatever, né? Bare Metal, para a aplicação ainda vai ser a mesma coisa e as coisas vão funcionar. Então, o OpenTelemetry entra nessa mesma essa analogia. Isso aí. E aí, o OpenTelemetry aí o OpenTelemetry, ele tá na janela do white box, certo? É onde eu tô aparelhando a minha aplicação mesmo para falar com a API ali e monitorar as coisas mais específicas. É isso? Isso. O que eu vejo, você tá certo, tá? Só concordando contigo, mas o único aspecto que eu acho que ele é interessante do OpenTelemetry, e é mais uma característica não do projeto em si, é porque assim, o OpenTelemetry, o grande intuito é dar suporte às linguagens de programação, né? Então, nem todas essas linguagens de programação, quando a gente fala assim, o OpenTelemetry ele te dá suporte à instrumentação white box e black box. Sim e não, porque depende da linguagem de programação. Se você for olhar, por exemplo, o agente para PHP, ele só suporta white box, ele não tem black box, né? Se você for olhar, por exemplo, o suporte de OpenTelemetry para, deixa eu ver aqui, outro, Python, por exemplo, só white box, né? Eu acho que os únicos que tem suporte até agora de black box, Java, eu sei que com certeza um que suporta, Go, já tem suporte para black box para o Go, e eu acho que só, cara, nem para .NET eu acho que não existe ainda. Então, assim, esse é um aspecto da maturidade do OpenTelemetry que ainda está, né, já está maduro para esses que eu citei, mas para outras linguagens de programação ainda pode estar meio incipiente, né? Eu acho legal. Então, assim, para quem está nos ouvindo aí, só fica com isso na cabeça, tá, pessoal? Tipo assim, o OpenTelemetry não é uma coisa só para todas as linguagens de programação. Cada linguagem de programação tem um nível de suporte que difere uns dos outros, né? Eu, por exemplo, eu vim de Java e hoje eu estou arrastando alguma coisa de Go também. Então é por isso que eu conheço um pouco desses dois. Mas várias pessoas, por exemplo, de PHP, chegam comigo no Twitter, ou fazendo perguntas e tal, e falam assim, Ricardo, eu queria usar OpenTelemetry com PHP, como é que tá esse negócio? E, cara, infelizmente eu tenho que dar uma má notícia, né? Porque eu lembro que, cara, o suporte para PHP tá em alpha release ainda, né? Tá. Então, assim, só tem esse ponto aí que é bom saber. Legal. Não dá... É novo, né, o projeto. Mas ele foi graduado há pouco tempo, né, na CNCF. Isso. Né? No CNCF, né, ele foi graduado há pouco tempo. Ele, na verdade, assim, em termos de maturidade, o OpenTelemetry ele é interessante porque, assim, do ponto de vista conceitual, arquitetura e implementação, ele já tem um tempo. Porque ele é nada mais, nada menos do que a evolução do OpenTracing e do OpenCensus, né, que são projetos que já têm um tempinho de casa. Então, assim, o OpenTelemetry não foi criado do zero, ele já herdou essa bagagem de conhecimento e experiência. Agora, como um projeto isolado, sim, ele tem, cara, 1 ano e meio, né? Então é uma coisa nova. Né? Sim, legal. Tá bom. Não sei se de repente ficou claro ali no início, mas qual seria o mínimo necessário,
né? E aqui eu acho que ficou claro do lance do black box, mas não sei se tem mais alguma coisa. Qual seria, tipo, um passo... Qual seria o primeiro passo para alguém já... eu instalei, né? Coloquei o Elastic, a stack aqui para rodar, né? Qual o mínimo para eu já ter algumas métricas, para eu já ter alguma visibilidade, né? Abrir umas janelas aqui, deixar de voar às cegas. Legal. Só para entender a tua pergunta, quando você fala o mínimo, é o mínimo com relação a recursos mínimos de configuração de hardware? Ou não, quais features mínimas eu preciso usar? Talvez o mínimo que eu preciso fazer, além de fazer legal. o deploy disso, né? Talvez, se você só fizer o deploy e colocar o agent, ele já vai começar a popular coisa e você já tem um mínimo, já tem alguns dashboards padrão aqui no Kibana e você já começa a ter alguma coisa. Sair do zero. Legal. Eu acho assim, o que eu considero assim, um mínimo interessante e aceitável é instrumentação. Na verdade, assim, só voltando um passo. Lembra quando eu expliquei lá no início que eu acho que o grande valor do tracing é ele te dar aquele zoom de onde o problema está? Que isso normalmente equivale aos 60% do processo de troubleshooting. Eu acho que se você olha o passo simples de instrumentar a tua aplicação, seja via black box ou white box, e já reduzir esses 60%, cara, eu acho que isso já é um grande ganho por um esforço que nem é tão grande, né? Então, é o que a gente chama de quick win, né? Então, assim, cara, eu acho que começando por aí, eu acho que já é um grande ganho. Agora, normalmente você já vai ter alguns gráficos, alguns dashboards, algumas métricas mínimas. Normalmente as métricas vão ser um pouco genéricas, né? Porque elas vão estar... O grande ponto ali é coletar tracing, não métrica. Tá. Agora, se possível, é o que a gente sempre recomenda, é tentar trazer logs para sua implementação. Por que eu falo isso? Porque, legal, já tenho uma ferramenta que me dá o zoom no problema, né? Diminuir aqueles 60% do tempo clássico de troubleshooting. Eu tendo os logs, né? E uma coisa que a maioria das ferramentas fazem, a Elastic também faz isso. Ela meio que ela coloca no mesmo contexto o log e o tracing, isso que é bacana. Então, quando você vai lá na transação distribuída e clica lá, por exemplo, naquele trace, você dali já consegue fazer um jump pro log e, cara, onde que tá o problema e qual é o problema, entendeu? Então isso legal. Aí já facilita bastante o seu dia a dia de troubleshooting, né? O resto, cara, aí eu diria assim que começa com trace, depois log, depois métrica. Por incrível que pareça, normalmente as pessoas pensam assim, legal começar com métrica, né? Não. Tracing vai te dar mais valor. Tá bom. Sobre os logs ainda, essa stack, né, do Elastic e do Kibana, ela substitui... Eu ainda preciso ter na minha stack o EFK, ELK. Eu vou poder arquivar os meus logs, né, ainda dentro dessa stack e tá tudo bem? É a mesma? Ou não? Eu preciso ter duas ainda? Não, é a mesma. Quando o típico deploy da solução de observabilidade do Elastic, o Elasticsearch ou o cluster de Elasticsearch que vai estar por trás do servidor de APM, ele já está preparado para armazenar, a gente chama de dados de telemetria, né, que aí entra logs e métricas, né. Então sim, cara, é a mesma arquitetura de storage, vai estar tudo ligado ali. Legal. Tá bom. Então, sobre a Elastic agora, qual que é a feature que você acha a wow feature, né? Eu vou usar muito esse termo. Wow. Então, qual que é a wow feature? Tipo, cara, a gente tem isso aqui. Isso que é o nosso ovo de ouro aqui da Elastic. Qual que é? Legal. Cara, eu acho que tem 4 coisas que eu acho que são interessantes, tá? A primeira delas, e eu acho que é um aspecto que ele é super interessante e a maioria das pessoas não leva tanto isso em consideração na hora que está escolhendo um vendor de observabilidade. Se você olha outras soluções, a maioria delas, elas são soluções de SaaS, né? O que é isso? É um serviço que você contrata lá na internet, né?
aí você vai instrumentar suas aplicações que vão estar rodando, seja em cloud ou on-prem, e eles vão mandar para aquele serviço lá de SaaS, né? Que vai estar rodando, sabe-se lá onde, né? O que é interessante, né? Porque elimina aquela questão de custo operacional, de manter essa infraestrutura, de manter servidor, blá, 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 né? Isso aí é, pô, legal pra caramba. Só que muitas das vezes, você, principalmente quando você tá no modo dev, stage e QA, cara, você não quer ter, por exemplo, aquele famoso, cara, eu tenho que criar um serviço, e aí você tem que o serviço, você tem que começar a se preocupar com aquelas coisas de tenants, né? Pra separar, né, os times por projeto. O Elastic APM, o Elastic Observabilidade de Elastic, cara, tá disponível via Docker. Vai lá no Docker Registry, é uma imagenzinha. Cara, você levanta um ambiente Elastic APM assim, bem rápido. Tem um operador para Kubernetes, então, cara, vai lá, kubectl, apply, já tá lá o manifestozinho, cara, já levanta tudo para ti. Então, ele te dá essa possibilidade de trabalhar localmente, né? Testar, verificar se funciona, derruba, faz merda, né? Cara, eu acho que essa é uma vantagem muito grande, né, da solução da Elastic. E, óbvio, também tem a parte SaaS, né? Então, por exemplo, em produção, eu gostaria de não ter que me preocupar com a infraestrutura. Cara, tem um serviço chamado Elastic Cloud, que tem suporte à observabilidade. Então, esse multimodelo, eu acho que ele é um ponto relevante da solução da Elastic, né? O outro ponto é o Elasticsearch, né? Você comentou ainda agora da menina que cuida da parte de OpenTelemetry, né? Esqueci o nome dela. Alice. Isso. Liz Fon. Alice, né? Que sou fãzaço dela também, cara. Ela é muito boa. Mas ela trabalha para Honeycomb, que uma das coisas interessantes do produto do Honeycomb é que eles criaram do zero um data store, né? Que é um banco de dados não relacional, schemaless, que, cara, ele suporta, cara, grandes volumes de dados, parará. Só que eu vejo um problema, né, com todo respeito a ILIs e tal, porque, né, mas eu vejo um problema com essa abordagem, e outros fabricantes usam a mesma estratégia, que é o quê? Pô, legal, e quando isso aí dá problema e gargalo, cara, você não tem o conhecimento de como é que aquele data store funciona, uma caixa preta, né, só a galera da Honeycomb sabe como é que funciona, entendeu? Ao passo que a solução da Elastic, cara, o motor, o data store é o Elasticsearch, né? Cara, encontrar profissional de Elasticsearch no mercado é relativamente simples. Não vou dizer que é simples, porque não é tão simples assim, não. Mas é relativamente simples, né? Pelo menos tem. Cara, é uma tecnologia que já tem mais de 10 anos, então, assim, tem muito conhecimento, tem muito conteúdo. Então, não é algo que, se você está operando a solução do Elastic, você vai ao seguinte, cara, realmente isso aqui eu vou precisar de um expertise interno, né, nessa tecnologia que é específica desse fabricante, entendeu? Então, eu acho que isso é um ponto importante. E o outro, ainda na esfera do Elasticsearch, é que o Elasticsearch hoje, principalmente nas versões mais novas, ele tem uma pegada bem interessante para relação às storage dele, que ele não precisa mais, isso que eu acho bem bacana, cara, ele não precisa mais, por exemplo, eu quero formar aqui um cluster Elasticsearch que tem uma capacidade de storage de 4 terabytes, né? Então para isso eu vou colocar 4 nós de cada um de 1 tera. Você não precisa mais crescer o teu cluster Elasticsearch dessa forma. Existe um conceito agora de frozen tier, né? Então o que você pode fazer, por exemplo, só para dar um exemplo, tá? Você pode ter, por exemplo, 80% do seu storage num S3 da AWS, né? E de forma bem transparente, o Elasticsearch ele vai ler e escrever naquele storage e ele vai continuar oferecendo os mesmos recursos de indexação que ele teria se o dado tivesse no cluster interno dele, né? E ele consegue trabalhar essa parada do tipo 20% que é dado hot, ele vai ficar no cluster que é em cima do disco SSD dele, né? Tudo aquilo que passar de 20%, ele já vai fazer um transbordo pro S3 ou pro Blob Storage da Azure. Então, isso aí, cara, o que isso significa na prática? Que você pode crescer o teu cluster Elasticsearch e o cluster de observabilidade de forma mais econômica. Ou seja, você não precisa, para crescer o storage, também crescer compute, né? Que se você para pensar, o que é mais barato? O que é mais caro, o que é mais barato? Um S3 um Object Storage ou, né, uma instância de uma VM num Cloud Vendor? Óbvio que o Object Storage vai ser mais barato. Então, isso é algo que eu acho que cara, é uma das características interessantes da solução da Elastic, né? Ou seja, você não precisa, você cresce de forma mais, economicamente, de forma mais inteligente. E só para fechar, a última feature é Machine Learning. Cara, a solução da Elastic, ela tem essa capacidade de rodar suporte Machine Learning, então
principalmente quando você tem traces e métricas, você pode ativar para que alguns jobs internos do tipo, cara, monitora isso para mim. Começa a fazer análise preditiva e ele vai começar a te gerar alguns insights do tipo, cara, eu tô percebendo aqui que release não, release sim, release não, tem esse microserviço que tá sempre quebrando aqui. Então, esse tipo de insight, né, que, cara, é fenomenal se você parar para pensar, é uma coisa que é nativa do Elasticsearch e não requer uma camada extra, né? É isso que a gente percebe em outros produtos, do tipo, para ter a parte de machine learning, eu preciso ter um cluster separado aqui de Apache Spark que vai rodar aí os meus algoritmos de machine learning, e ele vai estar integrado com o produto. Cara, tá dentro do Elasticsearch, porque o Elasticsearch suporta machine learning. Então, legal. É isso aí que eu acho que é bem interessante. Legal. Sempre que o release tem a assinatura do João Brito, quebra. Olha só. Aquele João Brito, toda vez que ele sobe código, velho, sempre quebra tudo. E ele coloca uns commits lá no GitHub, que é assim, passei, tô saindo pra tomar uma cerveja, não quero mais nem saber. Isso. Tô saindo pra tomar meu Red Bull aqui, ó. Pronto. Aí, Red Bull. Adeus. E os energéticos podem escolher quem eles querem patrocinar. A Monster vai aí, ou a Red Bull, tá? Para de patrocinar atleta, pessoal, tá? Esse é o recado. Tem nada a ver com patrocinar atleta. Nerds tá dominando muito. Exatamente. Já que não pode sair de casa, vamos ficar em casa enchendo a cara de energético, virando noites. Isso aí. Legal. Cara, olha, minha cabeça tá explodindo aqui, tá? Então, para dos outros também não explodir, vamos terminar com as nossas recomendações da semana. Então, queria primeiro os convidados, né, te dar a oportunidade para você poder dar a sua recomendação, né? O que o pessoal pode fazer aí de diferente. Legal. Cara, eu tô pensando aqui em duas, cara. Uma que tem a ver com usufruir presencialmente e outra que você pode fazer remoto, né? Pra, né, você considerar que a gente tá em pandemia. Para quem é de Belo Horizonte, para quem é de Belo Horizonte provavelmente já sabe disso, mas existe um restaurante em Belo Horizonte chamado Bolão, tá? Bom. Que, cara, ele foi por vários anos a fio ganhador daquele concurso lá do Comida de Boteco, lá que é de Minas Gerais e tal. Então, cara, comida de lá, velho, é fenomenal. É uma coisa assim que, cara, me dá água na boca só de pensar, né? Porque eu não tô mais morando no Brasil, só pra citar um parêntese, tá? Então já tem 7 anos que eu tô morando fora. Uma recomendação triste. Então, cara, é isso e, cara, pão na chapa de São Paulo, velho, são coisas que faz falta. Faz falta pra caramba. Então fica aí a recomendação. Na Carolina do Norte, cara, nos Estados Unidos. Ok. Não tem pão na chapa aí, cara? Tem aqueles assim que a gente faz mesmo. Não, mas assim, não tem, né? Primeiro que o pão aqui é diferente, é baguete, né, que eles chamam, não é aquele pão de sal que a gente tem no Brasil. Uhum. E também não tem o pão na chapa, né, de pegar o pão, passar manteiga, colocar na chapa, prensar ele, não. Esse conceito não tem, não. O americano gosta de bagel, né, que aí coloca cream cheese, né, um negócio mais afrescurado e tal. É gostoso, mas não é aquele pão na chapa caprichado, gorduroso, né, que a gente tem no Brasil. Tá bom, legal. Bom, fica aí a dica, então, do Bolão para quem é de Belo Horizonte, especificamente. E, cara, uma série. Tem uma série no Netflix. Eu imagino que o título, mesmo em português, deve ter sido o mesmo. Então, o título dela é Mindhunter. Sim. Essa série, ela foi, na verdade, criada a partir de um livro, né? Então, o livro também chama Mindhunter. E só para vocês terem uma ideia, que eu acho que essa é a parte que torna interessante, né, a série, que dá curiosidade das pessoas assistirem. O filme do Hannibal, né, do Silêncio dos Inocentes e tal, o próprio personagem do Hannibal, ele foi inspirado nesse livro, né? Tá. Então, todas essas técnicas de profiling do FBI, de investigar, por exemplo, serial killers, de tentar entender como é que a cabeça louca dos caras funciona, e pegar esse conhecimento e começar usá-lo de forma bem objetiva no campo, né, para tentar desvendar casos, para tentar pegar coisas, cara, o conhecimento veio todo desse livro. Então essa série, ela foi criada a partir desse livro. Então, e ela é uma série que cria de forma bem fidedigna o que tá no livro. Porque eu tenho o livro e já vi a série 300 milhões de vezes, eu sou fanático por esse negócio. Então,
Cara, tem até cena do seriado que é parágrafo do livro, né? Então, cara, fica aí a recomendação pra quem gosta de thriller, de suspense. Cara, é uma série beleza. Legal. Chama Mindhunter mesmo. Mindhunter, né? Muito bom. Tá bom. Bom, pra relaxar também, eu que tô tentando levar uma vida saudável, eu vou recomendar também uma série da Netflix, que é aquelas pra você dar o play assim, mesmo que você tá assistindo e ali de boa, não é algo que você precisa tá olhando pra TV todo o tempo, que se chama Esquadrão dos Confeiteiros. Eu gosto, às vezes, de assistir essas coisas, tipo, que a TV tá ligada lá, né, como companhia. Então é bem da hora porque não é uma competição exatamente, né, não é tipo MasterChef, que ganhou, é eliminado, nem nada, né? São 4 confeiteiros, cada um na sua especialidade, assim, mas, tipo, tem um briefing e aí cada um deles vai fazer a sua solução ali, a sua sobremesa, né? Eu ia falar um doce, mas acho que é menosprezar o que os caras fazem. E aí, a pessoa que brifou, ela vai escolher qual que ela achou mais da hora, assim, mais aderente, né? Mas não é, tipo, quem vai vencer. Cada episódio é o seu episódio, né? E, enfim, cada episódio tem um briefing, assim. É legal, vai passar o tempo, é bem da hora. Só que vai passar fome também, né? Vai ficar com muita vontade e desejo de doce. É verdade. Já anotei aqui, já vou colocar na minha lista lá da Netflix. Boa. Ricardo, cara, muito obrigado pelo papo, pelo tempo, pela profundidade até onde a gente foi aqui, que da hora. Queria te agradecer aí por compartilhar com a gente, por ceder todo esse tempo aí pra gente gravar. Muito obrigado mesmo. E talvez eu vou colocar na descrição também como as pessoas podem entrar em contato com você, mas talvez qual o jeito mais fácil, né? Se a pessoa de repente quiser saber um pouco mais de Elastic, trocar uma ideia, como ela fala com você? Legal. Cara, eu acho que o mais fácil é pelo Twitter, tá? O meu handle do Twitter é @riferrei, tá? Eu vou colocar lá na descrição lá depois também, vou passar, João, aí você coloca na descrição. E legal. Eu vou colocar meu link também do Telegram, o meu username do Telegram também é @riferrei, tá? Então, assim, cara, me adiciona lá, qualquer hora do dia, eu sou, né? Cara, quem me conhece sabe que eu não tenho frescura pra muita coisa, não. Não precisa nem de formalidade pra falar comigo, então só bucha papo. E aí, cara, beleza e tal? Tô com uma dúvida aqui, desse jeito. Legal. E eu vou, só pra fechar também, João, eu vou te passar alguns links do GitHub de alguns exemplos de OpenTelemetry, utilizando o back-end da Elastic, né? Então, exemplo em Java e Go, pelo menos, que é a minha praia, né? Desculpa o pessoal de Python, C#, Node.js, cara, eu não sei essas linguagens, né? Tá Me bom, ajuda aí a criar que eu coloco lá o exemplo. Legal, combinado. Cara, vou deixar tudo aqui para quem tá escutando, dar uma olhada nos comentários aí, descrição, né? E os links vão estar por aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo. Vamos marcar a próxima e a gente vai nessa. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais, galera.